Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta e agora nós vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de número 1, o objeto de conhecimento é o seguinte: formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. Como detalhamento, nós temos a sociedade como objeto de estudo científico. Agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos então começar a nossa reflexão aqui sobre a sociologia como objeto de conhecimento, da sociedade, falando o seguinte: conhecer para transformar. Vejam, a fome, a necessidade de transportar pessoas e alimentos são problemas solucionados diferentemente por diferentes sociedades. Cada sociedade vai incrementar, vai conseguir conquistar e fazer, a partir do conhecimento, maneiras de conseguir resolver esses problemas. Na sociedade ocidental, até o final da Idade Média, essa busca por conhecimento e soluções não aconteciam em relação às transformações e aos conflitos sociais, como os choques entre religiões, os conflitos geracionais, a estrutura familiar e a organização política e econômica, entre outros, pois eram entendidos como fenômenos naturais ou como resultados da providência divina. Nessa perspectiva, não se pode intervir na realidade para transformá-la, pois não é vista como problema, mas como destino. E sendo destino, não pode ser objeto da ação humana e do conhecimento científico. Durante, então, toda a Idade Média, na sociedade ocidental, a sociedade esteve ali sob a égide da religião. Então, o conhecimento científico era rechaçado, não podia prevalecer. Não é que não existia, existia, porém, a força da religião era maior. Então, as verdades eram reveladas. Então, a fome, a miséria, todas essas questões eram questões atribuídas não às relações que os homens estabeleciam entre si, mas a Deus. Não é isso? Muito bem. E aí, no século XVIII, nós vamos ter as revoluções que mudaram o mundo. Nós vamos ter um novo paradigma, uma nova forma de ver a sociedade. As sociedades passaram a ser vistas como realidade humana e, portanto, passíveis de serem transformadas pela ação humana. As transformações poderiam ser realizadas pela própria sociedade a partir de princípios éticos modernos que propunham a liberdade, a igualdade e a fraternidade contra a servidão, a hierarquia e a exploração. Então vejam que, a partir do século XVIII, com as grandes revoluções que nós vamos ver, a sociedade passa a ter uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver, um novo paradigma vai surgir a partir daí. Então vejamos, o contexto em que isso se deu envolveu três grandes revoluções. Uma revolução na área econômica, que é a Revolução Industrial. Uma política, que é a Revolução Francesa. E a outra, cultural, que aí nós temos o Iluminismo. Vejam aí. Os conhecimentos religioso e filosófico dão lugar ao conhecimento científico. Essa realidade
possibilitou o surgimento da sociologia, uma ciência que objetiva compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter as chamadas ciências sociais, não é isso? As ciências sociais, a sociologia, juntamente com a ciência política e a antropologia, constituem o campo do conhecimento que ficou denominado como ciências sociais. Essas ciências sociais objetivam compreender a realidade social e propor soluções para os inúmeros conflitos sociais da atualidade. E nós vamos ver, então, cada uma em particular. A antropologia, ela vai priorizar as questões dos fenômenos culturais. As ciências políticas, ou a ciência política, as relações de poder e instituições políticas. E a sociologia, ela vai então aí fazer a análise das relações e estruturas sociais e nos permite desnaturalizar nossas certezas. Frise bem essa questão aí, desnaturalizar. Então, vai fazer com que nós vejamos os fenômenos, vejamos as coisas não como algo natural, como destino, mas como resultado ou como consequência das nossas relações, das nossas maneiras de nos organizarmos. Qual foi a escolha que nós fizemos para nos organizar em sociedade que resultou nessas questões. Vejam, a sociedade, né, toda ela tem vários conhecimentos, né? Nós temos aí várias formas, né, de conhecer. Vejamos agora essas formas de conhecimento para chegar no final aí no que nós vamos falar de que é o conhecimento científico, tá bom? Vamos lá. Primeiro, nós temos o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso ou teológico é aquele em que a busca pelo sentido da vida ou sobre como proceder diante da inevitabilidade da morte, fundamenta-se na crença numa divindade ou num livro sagrado. Esse é o conhecimento religioso que deu origem à religião, né? Então, a religião é o conjunto de crenças e práticas comuns de uma coletividade organizado com base em uma ou mais divindades que determinam os princípios morais desse grupo e suas interpretações do mundo. Então, a visão de mundo que você tem, muitas vezes, pode vir orientado pela religião, certo? E aí nós temos um novo conhecimento, que é o conhecimento chamado conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é aquele saber obtido graças ao exercício prático da razão. Então, o ser humano vai agora fazer um exercício com a sua razão para tentar entender os fenômenos que acontecem na sociedade, as questões que acontecem na sociedade. Então, a filosofia, ela empreende um esforço para dar sentido racional aos mistérios do mundo com base no questionamento e na reflexão. Então, o homem vai refletir, né, vai fazer um esforço, um exercício da reflexão, da razão, para tentar entender por que acontecem as coisas, né? Muito bem. E aí, nós vamos ter a chamada filosofia das ciências sociais. Essa filosofia pesquisa os processos de construção de conceitos, a relação entre a teoria e a realidade, o lugar dos valores entre sua argumentação, a natureza da ação, o papel da linguagem e as formas para comprovar uma teoria sociológica. Então, é a filosofia das ciências sociais. Vejam lá. E aí, nós vamos agora para o chamado conhecimento do senso comum. Mas antes, a gente vai ver aqui uma animação que vai fazer a gente refletir sobre esse conhecimento. Vamos lá? Bom dia, compadre. Olá, bom dia. Compadre, estou querendo plantar minha roça. Mas será que vai chover nesses dias? Compadre,
Pode plantar sua rocinha sem medo. Vai chover e não vai demorar. Por que tanta certeza assim, compadre? Ah, compadre, tem um joelho aqui que não me deixa errar nunca. Sempre que ele começa a doer, é chuva na certa. Então vou preparar minha roça e plantar meu feijão é logo. Obrigado, compadre, pela dica. Muito bem. Vejam lá. Esse é o conhecimento do senso comum. Professor, mas por que o senhor trouxe essa animação para nós aqui? Vejam, um compadre quer plantar roça, mas não sabe se vai chover. O outro compadre disse que vai chover, ele tem certeza que vai chover, porque o joelho, ele tem um joelho lá que sempre que ele dói, chove. Vejam lá, é uma relação, né, da experiência do dia a dia que permite àquela pessoa a fazer uma experiência de um conhecimento. Sempre que dói o joelho, chove, não é isso? Por que acontece isso? A ciência pode até explicar, porque a umidade pode fazer com que o joelho dele doa, né? Então, chove. Então, é um tipo de conhecimento que agora a gente vai explicar melhor. Vamos lá, então? Vejam lá. O conhecimento do senso comum compreende o conjunto de saberes e práticas produzidos com base nas experiências concretas das sociedades humanas. Segundo o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, o senso comum é o conhecimento vulgar e prático que orienta nossas ações no cotidiano e lhes dá sentido. Nós não precisamos ficar perguntando se isso aqui, que teoria é essa para fazer as coisas. Por exemplo, nós usamos um martelo e usamos um martelo com cabo. Esse martelo com cabo vai fazer com que a nossa força aumente sobre aquilo que nós estamos batendo. Ninguém vai dizer, nesse momento que você está fazendo isso, você não está fazendo teoria científica ali. Mas isso é um conhecimento do senso comum, né, que vai permitir com que a gente faça isso. Então, muitas coisas que nós fazemos no dia a dia, a gente faz sem ficar, né, perguntando que teoria nós estamos fazendo ali naquele momento, mas a gente faz porque isso faz, a gente tem experiência que a nossa vida caminha com isso aí, com essas coisas. E aí nós vamos passar para o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? É o conjunto formal fundamentado na observação e na experimentação. É o resultado da busca constante por explicações sobre diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. Explicações essas que permitem ou precisam ser construídas mediante rigorosa execução de um método organizado com base em teorias coerentes e socialmente aceitas. As explicações obtidas com regras e critérios sistemáticos de investigação e de verificação constituem a forma de conhecimento que nós chamamos de ciência. Então, essa é a ciência. Então, o conhecimento científico é um conhecimento baseado em experimentação, né, em teorias. E vai, então, a partir dessas teorias, você vai tentando, verificando, né, fazendo experimentos, né, para você ter certeza daquilo que você está dizendo, certo? E aí nós vamos ver algumas características, né, do conhecimento científico. A primeira delas é a sistematização. É um saber ordenado, isto é, formado a partir de um conjunto de ideias que são formadoras de uma teoria. Então, você vai ter uma teoria e você vai, então, seguir essa teoria. O conhecimento científico, ele é verificável. Nós temos, então, aí a verificabilidade. Toda ideia e teoria deve ser verificada e comprovada sob a ótica da ciência. Quando essa teoria ela não é comprovada, ela é refutada, então nasce uma outra em cima dessa teoria colocada. E a falibilidade, que é falível. O conhecimento científico é falível, né? Significa dizer que nenhum conhecimento é definitivo, pois uma ideia ou teoria pode ser derrubada e substituída por outra. Ela é, então, refutada, né? Você vai refutar. Vejam, durante muito tempo, as pessoas tiveram
tinham a certeza, entre aspas, de que o Sol girava em torno da Terra. Não é isso aí? Girava em torno da Terra o Sol. Por quê? Porque eles achavam que, como a gente vê o Sol nascer de manhã, né, no leste e se pôr, sumir no oeste, todo dia faz isso, então se achava que era o Sol que girava em torno da Terra. Isso era uma teoria. Essa teoria foi refutada, né? Então, com estudos, com pesquisa, com verificação, com experimentação, se descobriu que não é verdade, não é verdadeira essa hipótese, né, essa teoria. Que quem realmente gira é a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, isso ficou muito claro. Então, desde que a ciência se tornou preponderante sobre o senso comum, iniciou-se um debate sobre que conhecimento é mais importante, o conhecimento científico ou o conhecimento do senso comum, né? O sociólogo Pedro Demo, que é um sociólogo brasileiro, ele diz o seguinte: quando compara o senso comum à ciência, diz que o senso comum é um conhecimento não crítico, isto é, que aceita questionamentos, nem pesquisas. Simplesmente você vai fazendo aquilo que sempre foi feito, né? Mas o conhecimento científico ele é um conhecimento que ele não pode ser ridicularizado, não pode ter preconceito, porque esse conhecimento, chamado conhecimento do senso comum, ele pode ser, muitas vezes, até aproveitado pela própria ciência e, a partir dele, você descobrir uma verdade científica nesse conhecimento, né? Muito bem. E aí, nós vamos, a partir de toda essa questão aí do conhecimento científico que vai surgir, nós vamos ter aí uma nova maneira de interpretação da realidade social. O surgimento da ciência possibilitou uma nova leitura e interpretação da realidade social a partir do século XIX. Os estudiosos e pensadores buscavam interpretar a realidade social surgida no contexto das revoluções industrial e francesa. Vejam, essas revoluções trouxeram problemas, né, para a sociedade. Por que problemas? Porque até então não se tinha vivido isso, né? Se vivia nos feudos, né, cada feudo produzindo aquilo que precisava, e agora nós temos cidades populosas, com problemas de pessoas sem moradia, com problemas de higienização na cidade, porque a cidade, os rios estão poluídos, então todas essas questões foram problemáticas e os estudiosos se debruçaram sobre essas questões para então tentar entender. É isso? A Revolução Industrial alterou significativamente as relações sociais e econômicas vigentes à época. A economia agrária deu lugar a uma realidade cada vez mais urbanizada, com o aumento da população nas cidades e o rápido desenvolvimento do comércio e da industrialização. Surgiu uma mão de obra abundante e barata, fruto da transformação das propriedades comunais em propriedades privadas. Os campos foram cercados, que tem o nome de cercamento. Então, se privatizou o campo. As pessoas que trabalhavam ali de forma comunal, elas foram expulsas, né, das suas terras, foram para a cidade, e aí na cidade se tornaram mão de obra barata, mas nem todas encontravam emprego. Muitos ficavam aí mendicando, pedindo esmola, né? Então as cidades ficaram muito conturbadas. Essa mão de obra foi explorada em todas as suas formas: condições de trabalho insalubre, jornada exaustivas, falta de proteção, sem salário fixo e nem garantia de emprego. Todas as questões, né, são questões que levaram a movimentos sociais também, né? Os trabalhadores começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, salário, né, garantia de emprego, porque nada disso eles tinham. É isso? E aí nós vamos ver a Revolução Francesa, que traz outros movimentos e outras mudanças.
A Revolução Francesa mudou radicalmente tanto o saber sobre a política quanto a sua prática. Vejam, até então, a política era uma determinação de Deus, né? A igreja comandava essas questões, ela elegia o rei, o monarca, elegia no sentido de escolher, né? E ungia esse rei, coroava, porque esse rei era o representante de Deus na terra. Então, a população não tinha como questionar, não é isso? Então, a Revolução Francesa vai mudar esse paradigma, vai mudar esse modelo, vai trazer uma nova configuração de sociedade. A burguesia ascendente, até então impedida de governar pelo antigo regime, impôs uma nova maneira de ver o mundo, fundamentada na razão e na observação da realidade. Então, você vai ter uma nova configuração de sociedade, onde aqueles que estavam aí ascendendo economicamente, mas que não tinham poder político, vão agora reivindicar esse poder. Não é isso? Vejam lá. A sociedade surgida com o liberalismo econômico, né, proposto aí pela burguesia, não conseguiu alcançar seus objetivos. E a histórica desigualdade existente entre os nobres e plebeus agora acontece entre os proprietários, que são os donos dos meios de produção, e os não proprietários, que são os trabalhadores rurais e os operários das fábricas. Então, aquilo que a burguesia propunha como modelo de sociedade, que era de igualdade, de fraternidade, né, não se justificou, não se realizou na prática, né? Na prática, deixou-se os pobres deixaram de ser explorados pelos nobres, né, e passaram agora a ser explorados pelos burgueses. Não é isso? Então vejam, a nova sociedade trouxe apenas a igualdade jurídica, permanecendo a desigualdade econômica e social, o que gerou uma série de questionamentos da parte de intelectuais, movimentos sociais e trabalhadores organizados de diferentes setores da sociedade. A burguesia, a sociedade almejada pela burguesia só foi conquistada por ela, né, porque os demais ficaram alheios, né, a essas benesses da sociedade proposta pelo chamado liberalismo econômico, né? Muito bem. E aí, nesse contexto todo, nós vamos ter aí o surgimento da sociologia como ciência da sociedade. As lutas por melhorias nas condições de vida e de trabalho e por mais participação política fez crescer o clamor por soluções que impedissem o esfacelamento da sociedade europeia. Vamos explicar isso. A princípio, a sociologia ela vai surgir como forma de estudar, conhecer a realidade, para a realidade se manter como estava, né? Para a questão do status quo, né? A situação que está, permanecer dessa maneira. Então, a princípio, a sociologia vai trazer essa reflexão para manter as coisas como estão, né? Então, nós vamos ver como é que vai se dar esse processo. Vejam lá. Toda essa situação e a busca por conhecer as causas da desigualdade e de criar soluções racionais impulsionou o desenvolvimento das ciências sociais. Nesse primeiro momento, buscando a manutenção do status quo, né, para impedir transformações radicais da sociedade. Então, se queria estudar, queria ver como que estavam as coisas acontecendo, não para transformar, não para mudar, né, mas para manter os privilégios, né, da própria burguesia. A sociologia surge como a ciência que busca a compreensão dos fundamentos das relações sociais. Como que se dão essas relações sociais, né? E aí, nós vamos ter três modelos ou três metodologias que vão estudar, né,
a sociedade. Vamos lá? Começando aí com o método funcionalista ou comparativo. É uma adaptação do método experimental das ciências da natureza. Então, quando a sociologia surge, os teóricos da sociologia vão buscar nas ciências da natureza, a metodologia da ciência da natureza, para entender a sociedade. Vão aplicar aos fenômenos da sociedade aquilo que se aplica para os fenômenos do mundo físico e natural. Esse método, ele defende que tudo que existe na sociedade possui uma função, assim como cada um dos órgãos humanos. Então, para esse teórico, principalmente o Durkheim, que é o defensor, né, e precursor dessa metodologia, a sociedade é um grande corpo vivo em que cada setor, né, tem uma função. E é preciso que esses órgãos funcionem de forma igualitária, de forma harmônica, melhor dizendo, para que a sociedade, então, não tenha problemas. É isso? Então, esse aí é o método chamado método funcionalista. Daí a palavra funcionalista, porque vem de funcionar, né, do funcionamento dos órgãos. Muito bem. E aí nós temos um segundo método, que é o método compreensivo. Surgiu na Alemanha com Max Weber. Segundo o sociólogo, os fenômenos sociais exigem um método próprio de estudo, diferente daqueles das ciências da natureza. Então ele vai contradizer, né, o Durkheim, vai dizer, não, é preciso que nós criemos métodos próprios para a sociologia, porque não dá para você aplicar à sociedade os mesmos métodos da ciência da natureza. Defende que a ação humana tem intenção e sentido próprio e cabe à sociologia interpretar essa maneira de agir, tornando-a compreensível. Daí o termo método compreensivo. E vamos então para o terceiro método, que é o método do materialismo histórico dialético. Esse método surgiu no século XIX, com Karl Marx e Friedrich Engels, né? Mas somente no século XX foi considerado uma disciplina acadêmica. Combinam-se a interpretação combinam-se a interpretação materialista da história e a análise dialética da realidade social. Marx, né, ele vai buscar lá em Hegel, né, em Friedrich Hegel, a questão da dialética. Só que ele vai fazer uma interpretação diferente. Hegel vê a dialética como idealista e Marx vê a dialética como materialista. Por isso, ele chama de materialismo histórico dialético. A dialética tem que servir para que nós entendamos a sociedade, mas façamos com que ela mude, se transforme, né? Então, é a ação do homem que vai fazer a sociedade mudar. Muito bem. A gente, então, fechando, vamos trazer a última parte aqui, né? Segundo Marx, na produção da vida material, são estabelecidas relações de produção onde determinados grupos exercem dominação sobre outros. Então, Marx vai buscar a interpretação da realidade para transformá-la. Muito bem, a gente fica por aqui e até uma próxima.